Vou incluir a Ana na conversa, mas vou trazer mais um episódio aí desse tour em Paris, porque o presidente Lula abriu a exposição do artista brasileiro Ernesto Neto no pavilhão de exposições Grand Palais. A mostra faz parte da programação do Ano do Brasil na França. Aos 79 anos e depois de realizar uma cirurgia no quadril, logo no primeiro ano de mandato, o petista quis imitar movimentos de acrobacia feitos por um dos artistas. Sem paletó e descalço, o presidente foi fotografado com as mãos no chão. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente ilustra aqui algumas das cenas capturadas da acrobacia do presidente Lula. Realmente, o Brasil, aliás, a França é uma festa sem graça e cara. Exatamente, Paula. Paula lindíssima hoje, já falei aqui no WhatsApp e vou falar ao vivo agora. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, mestres Augusto Nunes, mestre Alexandre, boa noite à nossa audiência fechando a semana com a gente. Paula, por acaso eu tive o azar de ver o vídeo, logo depois as pessoas ali filmando ele caído, estatelado ali no chão, e o presidente francês Macron, sem saber o que fazer, se ajudava, a Janja colocando a mão na cabeça dele, alguém colocando um paletó por baixo ali da cabeça para ele encostar a cabeça, assim, um vexame. Não basta ser um anão diplomático, como o Augusto e o Alexandre colocaram de maneira brilhante todas as nossas amizades nada republicanas agora, com cartinha de agradecimento do Hamas, festinha em navio iraniano no porto do Rio de Janeiro, navios sancionados pelo governo americano, enfim. Tudo isso já foi muito bem colocado, mas não bastava, né? Isso já seria o suficiente para a gente passar vergonha. Mas a nossa vergonha vai além. É a postura do Lula, é a postura da Janja, afetada, deslumbrada, ela ali colocando, correndo para colocar, né, um paletó debaixo da cabeça dele. A Marina Silva ali também, até ela estava meio sem graça com a história toda. Ou seja, Brasil estranho esse de 2025, viu, Paula? É uma coisa tão bizarra a gente ver, a gente sonhar com democracia, falar em postura. Eles que criticaram tanto a suposta falta de decoro do presidente Jair Bolsonaro, falando A, falando B. Isso aí é o quê? Isso aí é o quê? Complicado esse Brasil Lula 3.0. Deixa eu passar para o Alexandre, que enquanto a Ana comentava, a gente tirou algumas imagens dessa exposição do artista brasileiro Ernesto Neto em Paris. A gente acompanhou ali o artista ao lado do presidente Lula, também do Emmanuel Macron, da Janja, Marina Silva também em alguns registros. Está aí, o artista é o Isso, agora rodamos aqui. Daqui a pouco ele aparece ali, o Ernesto Neto, no pavilhão de exposições Grand Palais, na França. Está ali ao lado do presidente Lula, portanto. Diga, Alexandre. A gente parece que faz questão de confirmar o que os franceses costumam dizer da gente, né? Que é um país exotique. Né? Nós somos muito exóticos mesmo. E foi o que demonstramos. Agora eu queria falar um pouquinho mais, que eu havia anotado aqui, no momento em que foi anunciada esse título de doutor honoris causa, o motivo: por ter salvo a democracia, evitando mais uma vitória da extrema-direita. Ou seja, aí a gente já vê a ideologia dessa universidade. Né? Foi um título político. E eu não sei se Lula está fazendo algum tipo de fisioterapia, deve ser isso. Aí ele aproveitou, viu que tinha alguns movimentos parecidos com o que ele já tinha sido ensinado a fazer, para reforçar a área abdominal, né? E lá foi ele para mostrar. Eu tenho que me conter sobre isso, né? Porque depois de certa idade a gente quer mostrar que está bem fisicamente e tal,
mas é bom mostrar para si próprio, e não em público, ainda mais sendo chefe de Estado e representante de um país. Exatamente, Augusto. Ele quer mostrar que está melhor que o Biden, ele pode mostrar até que fisicamente está melhor, a cabeça está um pouco pior. O Lula está preocupado agora em provar que ele vai estar bonitão, expressão que ele usou, em 2026 para ser candidato novamente à presidência da República. Mais uma vez, quando o povo está demonstrando claramente que está cansado do Lula e do PT. Eles não têm limite nesse negócio de exibicionismo furado, maluco. O Lula não se interessa por arte nenhuma. Dá para imaginar o Lula visitando alguma exposição, ou indo a alguma peça de teatro, ou indo ao cinema. Eu já disse aqui que no cineminha do Alvorada você só passa filme brasileiro, que é porque o Lula não acompanha a velocidade das legendas que existem nos filmes falados em outro idioma. É por isso que ele vê filme brasileiro, não é porque ele gosta. Ele não gosta de nada. Teatro, pode perguntar, nunca foi. Não lê, não se interessa por isso. Agora, entre os tantos sinais de caipirice, né, de jequice, tem ali, eu estava prestando atenção nas imagens anteriores, na movimentação do cara que deixou de ser fotógrafo, Roberto Stuckert. Filho, neto, sei lá, é uma dinastia de fotógrafos que acompanha o presidente lá. O Stuckert, ele não é repórter fotográfico, ele é secretário, não sei o que, visual da presidência da República. Ele foi promovido a isso. Daqui a pouco está com status de ministro. E ele anda igualzinho, ele se movimenta igualzinho àqueles fotógrafos que são contratados por celebridades, esse pessoal aí do High Society, que eles querem que todos os movimentos deles sejam fotografados. E o Stuckert se exibe até numa visita aos flagelados do Rio Grande do Sul. Olha ali. Ele é um artista no meio, ele aparece o tempo todo. Ele apareceu orientando o Lula para tornar mais dramática a imagem, e ficou uma palhaçada. Sim. Isto é a comitiva brasileira. E os franceses entram nessa, ou para dar risada da gente depois que o Lula desaparece, ou porque eles também estão contaminados pela jequice que se vê aí no governo brasileiro.